seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício do Enem de 2022, que diz o seguinte: em uma competição de velocidade, diz-se que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Letra A 0, letra B 1, letra C 2, letra D 3 ou letra E 4? Essa questão é uma questão interessante que fala sobre interpretação de gráficos, né? É dado um gráfico aí com essas 5 linhas, né? Um gráfico com 5 linhas, onde cada linha representa a movimentação dos carros, e nós temos várias formas de interpretar, né? Várias informações dadas nesse gráfico. Por exemplo, é um gráfico que mede o espaço, né, em função do tempo, um gráfico de espaço-tempo, onde o espaço é dado, a distância é dada em metros, né? E o tempo é dado em segundos. Perceba que nós temos um intervalo de 0 a 100 metros, que é o comprimento da pista, e de 0 a 15 segundos, dividido em 6 intervalos. Cada intervalo de tempo, no eixo do x, tem 2,5 segundos. Perceba que nós temos também uma função, né? A distância é dada em função do tempo. O próximo exercício fala que nesta corrida o gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo. Quando nós temos espaço e tempo, já vem à nossa mente a questão da velocidade. A velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, a velocidade média. Se você observar o gráfico, por exemplo, o veículo que chegou em primeiro lugar, que é a primeira linha, e tem a extremidade ali na primeira posição, perceba que esse veículo ele percorreu uma distância de 100 metros, representada aí nesse triângulo azul, em um intervalo de tempo de aproximadamente 6 segundos. Perceba que a velocidade média do veículo que chegou em primeiro lugar é 100 dividido por 6 metros por segundo. Aproximadamente, nós estamos arredondando ali o intervalo de tempo. Se você multiplicar por 3,6, você vai ter lá a sua velocidade em quilômetros por hora, né? 60 quilômetros por hora. Por outro lado, o veículo que chegou em último colocado, que é o último pontinho ali daqueles 5, ele percorreu 100 metros em aproximadamente 15 segundos. Ou seja, ele percorreu aproximadamente 100 sobre 15 metros por segundo. Se você multiplicar por 3,6, você vai ter uma velocidade média de 24 quilômetros por hora. Perceba que as velocidades, elas são as inclinações, né? Por exemplo, o primeiro colocado ele partiu com uma inclinação muito acentuada, diminuiu um pouquinho, mas chegou em primeiro. Primeiro colocado, na verdade, ele não fez, agora observando as ultrapassagens, ele não fez nenhuma ultrapassagem, porque ele saiu em primeiro, ficou em primeiro durante toda a corrida, não ultrapassou, né? Não ultrapassou ninguém, ele liderou de ponta a ponta a corrida. Vamos observar o segundo colocado. Segundo colocado, perceba que o segundo colocado, ele partiu mal, ele começou mal a corrida. A inclinação da curva no início era muito pequena, mas ele foi aumentando a inclinação, fez uma ultrapassagem naquele que ficou em último lugar, fez uma ultrapassagem naquele que ficou em terceiro lugar e chegou em segundo lugar. Então a inclinação mostra o comportamento dele na corrida. O terceiro colocado partiu bem, né? Partiu bem. Ele provavelmente poderia até chegar em segundo, mas a sua curva que representa a sua velocidade, ela aparenta ser um segmento de reta. E ele foi ultrapassado pelo cara que chegou em segundo lugar. Então ele não fez nenhuma ultrapassagem, mas ele foi ultrapassado pelo cara que chegou em segundo lugar. E o quarto colocado? O quarto colocado, ele partiu muito mal, né? A velocidade dele inicial foi muito pequena, mas ele acelerou bastante e conseguiu ultrapassar o último colocado. Então ele fez uma ultrapassagem e chegou em quarto lugar. O último colocado, quinto colocado. Quinto colocado é esse cidadão que tem um segmento de reta e perceba que ele não ultrapassa ninguém. Na verdade, ele é ultrapassado, né? Ele é ultrapassado pelo cara que chegou em segundo lugar
e é ultrapassado pelo cara que chegou em quarto lugar. Então, o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar, aí tem que tomar cuidado com a pergunta, né? Ele não efetuou nenhuma ultrapassagem, ele foi ultrapassado. Então, a resposta correta aqui para essa questão, a letra A, 0, né? O veículo que chegou em último lugar não fez nenhuma ultrapassagem. Ele foi ultrapassado 2 vezes, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Obrigado.